Eu sou o Paulo, bem-vindos ao do Caracho. No momento em que vais buscar a tua moto, o que é que gostarias que o comercial te explicasse? Ora, eu calculo o que seja e vamos ver se eu consigo corresponder aí às tuas expectativas. Ora, e começamos com a dica mais simples, não é? Aqui está a chave para ligares a tua trança. Ora, introduzes aqui no buraquinho, rodas no sentido dos ponteiros do relógio e aí está ele, TFT ligado. Ouve aí a bomba a puxar o combustível. Quando não ouvires a bomba a puxar o combustível, é este menino aqui, corte de corrente, a cortar a corrente. Ou seja, depois do corte de corrente estar na posição certa, depois da bomba puxar, espetáculo. Ora, vamos desligar aqui na chave, sentido contrário aos ponteiros do relógio, está desligado. Desliga na chave. Não é para desligar nem no corta-corrente, nem no descanso com a moto engatada. Para vos explicar assim numa linguagem curta e grossa, assim, para toda a gente entender. Tanto numa situação como na outra, desligarem no corta-corrente ou no descanso com a moto engatada, vai criando uma série de erros que a moto vai registando, não é? Depois têm que ser apagados com o computador. Quando estacionas a moto, como segurança, rodas o guiador, aí está ela, lock, tiras fora, está feito, trancadinha. Podes ir à tua vidinha. No ato da entrega da moto vão-te dar duas chavinhas destas pretas e uma vermelha. Esta preta vai para aqui, a outra preta tenho de reserva em casa, agora a vermelha que não é mesmo para sair de casa. Aquela vermelha é a chave mestra que serve para mandares fazer chaves. Se perderes esta, perderes a outra e tiveres a vermelha, podes fazer uma chave, epá, baratinho. Se perderes a vermelha e precisares de fazer chaves, não fazes. Portanto, são 1000 e tal paus. Custa. Agora vamos dar aí uma vista de olhos aos comandos do guiador, tanto aqui do lado esquerdo como do lado direito, ok? Ora, aqui do lado esquerdo tens a manete de embreagem, o passe que serve para fazer os sinais de luzes, tens aqui o computador máximos, médios, pisca para a direita, pisca para a esquerda, desfazes ao meio, a buzina, agora não apita porque a moto está desligada, e as luzes de emergência. Só aí uma nota de rodapé, luzes de emergência. Epá, é para emergências, ok? Não é para andares aí no meio do trânsito e tal, 4 piscas ligados, se bem que me entendes, ok? Luzes de emergência. Ora, aqui do lado direito, portanto, travão da frente, acelerador, corte de corrente e start, ou run, como diz a Yamaha, e o seletor do TFT. Já fica prometido num próximo vídeo que vou fazer um vídeo sobre o seletor do TFT, o próprio do TFT, ok? Que é lindo, lindo. E a App My Ride, que também pode, vês ali chamadas, vês mensagens, uma carrada de coisas, e a App My Ride é top. Portanto, não deixes de subscrever o canal, ativar o sininho, aquelas coisas que a gente diz, portanto, ativar as notificações, porque epá, só assim és informado quando é que sai o vídeo com o próximo tema, não é? E se te interessa. Aproveito o facto de estarmos aqui em frente ao guiador para te dar nota do seguinte. O guiador de uma moto é exatamente como ao banco num carro. Portanto, tu entras no carro, chegas o banco mais atrás, mais à frente, ajustas a posição para te sentares confortavelmente ao volante. Numa moto não dá para fazeres isso ao banco, correto? O que eu te aconselho é que no ato da entrega da moto, fales logo com o comercial e digas: pá, por favor, o mecânico me ajeite aqui o guiador para eu meter na minha posição mais confortável. O que acontece muitas vezes é que, além do guiador não estar na tua posição natural de condução, a manete de embreagem e a manete do travão, uma está mais para cima, outra está mais para baixo. É normal, acontece. Portanto, pedem ao mecânico: olha, desculpe lá, não se importa, só um jeitinho, um bocadinho mais para aqui, um bocadinho mais para ali, a manete. Pá, porque não se ponham a fazer isto em casa sozinhos, ok? Porque todos os parafusos têm um torque de apertagem, pá, eles têm as chaves de precisão, sabem o que é que estão a fazer, vocês põem-se a fazer em casa e provavelmente fazem, desculpem o termo, cagada. Olha, agora por falar no banco, este abre-se aqui, rodas e levantas. Para aqui dentro tens a bateria, fusíveis, tens uma bolsinha que tem chaves e também tem aqui um cabinho, deixa-me lá tirar, que dá para prenderes um capacete, depois fechas o banco, o capacete fica aqui preso. Pá, eu sinceramente não uso, mas
há quem queira usar e com certeza. Tens também aqui o transponder da app MyRide, que está ligado aqui a esta ficha, que também serve para ligar o computador, para detectar se há erros, qual é o estado da moto, por aí fora. Quantas vezes é que já te aconteceu não te lembrares da pressão dos pneus? Tens aqui escrito. Depois da revisão dos 1000, que serve para tirar aquele óleo e o filtro cheios de limalhas, a moto faz revisão de 10 em 10 mil quilómetros. Se te sentires mais confortável, muda o óleo de 5 em 5 mil. Não te esqueças é que mais ou menos de 500 em 500 km, também depende do estado da atmosfera, se levaste com chuva, se lavaste a moto, não é? Mas mais ou menos de 500 em 500 km tens que olear a corrente. Para ir de 1000 em 1000, passas o spray de limpeza, uma escovinha, passas um paninho, voltas a olear a corrente, ok? E epá, tens aqui uma transmissão que dura, não digo uma vida, mas dura bué. Nem te vou fazer perder tempo a dizer que isto tem um CP2, que é um dos melhores motores, que é um espetáculo, 699 cm3, 75 cavalos. Esse não é o objetivo deste vídeo, ok? Nem sequer te vou dizer que isto já travava bem, mas os discos de travão ainda estão maiores, ok? Mas não é isso que eu te vou dizer. Também não te vou dizer que neste modelo 2023, portanto, a suspensão foi melhorada. E muito menos que tem aqui um seletor de 6 velocidades, como já tinha. Ora, aqui tens a janelinha com o óleo do motor para verificar se está a nível. Esta daqui é do líquido refrigerante. Aqui o óleozinho do travão traseiro. E aqui podes ver a do travão dianteiro. Ora, já traz aqui uma tomada de 12 volts. A tomada de 12 volts, como todos sabem, pá, ligas um compressor, dá azar ao teu pneu. E a tomada mais requisitada, USB. Ela vinha só com pré-instalação do USB, mas no stand disseram-me que a Yamaha tinha um USB para cada uma destas motas. Montaram, está feito, está ao uso, carrega câmaras, telemóveis, maravilha. Ora, aqui o vidro, ou proteção aerodinâmica, ou visor, aquilo que queiram chamar. Portanto, muito simples. Destrancam, metem para baixo, trancam. Destrancam, metem para cima, trancam. Isto mesmo em andamento é facílimo de pôr na posição que vos dá mais jeito. Vamos meter gasolina. Ah, pois é. Portanto, esta moto leva ou 95 ou 98. Pá, eu confesso, mete sempre 98. Não se esqueçam de meter sempre aditivada. Isso é essencial, ok? Dá saúde e faz crescer. Dói à carteira. Pá, mas é melhor que tu podes pôr aqui. Já está. Espetáculo. Ora, para darmos ar aos pneus, 2.5 para trás. 2. Siga! E 2.25 para a frente. Pumba! E agora dizes assim, epá, então mas estás a simular e não metes ar nos pneus. Não, tenho os pneus quentes, isto deve-se meter a frio. Os primeiros 1000 km com qualquer máquina são essenciais e fundamentais no desempenho que ela vai levar para a vida, não é? Portanto, o que a marca aconselha é não passar das 5000 rotações, mais coisa menos coisa, não é? Nos primeiros 1000, pá, e depois não passar das 7000 até aos 1500, ok? Sendo que, provavelmente, o comercial até te vai dizer que podes andar naquela gama das 6, 7000, porque uma coisa é o que vem no manual, não é? Outra coisa é o que eles também sabem, que sabem às vezes melhor que todos nós, não é? Portanto, é essencial que os primeiros 1000 km passes bastante a caixa, não andes em velocidades constantes, sempre a passar caixa, e pá, eu não tenho muito essa cena de estar a forçar sequer o passar caixa, porque eu ando no trânsito, portanto, como devem calcular, isto é cavaca acima, cavaca abaixo, é sempre a dar. Mas pronto, se vocês fizerem muita autoestrada, epá, tentem não manter velocidades muito constantes. Posso-vos dizer que as 5000 rotações dá ali na ordem dos 120 km/h, portanto, perfeitamente, é a velocidade máxima da autoestrada. Muita atenção a esses primeiros 1000 km.
E pronto, depois faz a revisão aos 1000 km, não é? Depois de 10 em 10 mil km fará o resto das revisões. Portanto, companheiros, só falta aqui o mais importante, que é desejar-vos que sejam muito, mas muito felizes. Isto é do caracho.